a gente recebe a presença do prefeito do município de Grapiúna, prefeito Leandro Ramos. Óbvio que a gente vai falar a respeito dos últimos acontecimentos com as chuvas, não só no município de Grapiúna também. A gente sabe que inúmeros municípios aqui da nossa região sofreram, a semana passada em especial, com esse advento do fenômeno da natureza, que foram as fortes chuvas que caíram aqui em nossa região, entre outros assuntos também. Nós conversaremos aqui com o prefeito Léo. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, Zito. Boa tarde, Souza. Boa tarde a todos aqui no estúdio e boa tarde especial aos ouvintes da Rádio Litoral FM. Prefeito, quase toda a costa do Dendê, grande parte dos municípios, a maioria dos municípios do Baixo Sul, sofreram bastante nos últimos dias com as chuvas do início do verão. O que aconteceu no município de Grapiúna? O que o senhor nos relata a respeito do que aconteceu lá? Bem, Zito, inicialmente dizer que são chuvas do início de verão, mas que são chuvas totalmente atípicas, e que vem ocorrendo aí, pelo menos no ano passado, nós tivemos esse mesmo episódio, em novembro de 2013, mais precisamente entre o dia 26 e 29 de novembro. E agora nós tivemos no início de dezembro, o que nos leva a fazer uma reflexão e uma preparação para pensar de que esses eventos eles vão acontecer de forma mais frequente. E diante do fato de que nossa região, os municípios da nossa região nunca foram, pelo menos nos últimos anos, não venha sofrendo com esse tipo de evento tão severo, digamos assim, não estavam tão preparados para o enfrentamento dessa realidade. Eu acho que isso acende um alerta muito grande para todos nós que somos gestores, mas também para a população, sobretudo, que de certo modo também tem uma responsabilidade na organização da cidade, no crescimento da cidade, evitando inclusive as ocupações de áreas irregulares, de áreas de risco. A gente percebe que a maioria dos fatos, dos prejuízos materiais que nós temos, graças a Deus ficamos apenas nos prejuízos materiais, eles são em decorrência muitas vezes da ocupação irregular e que nós gestores, todos os gestores, independente dos que estão ou dos que passaram, tenho certeza absoluta que fizeram o possível para que evitasse esse tipo de ocupação. Mas infelizmente a vontade das pessoas, o desejo de construir, de fazer algo, não leva a ela muitas vezes a fazer uma reflexão sobre o risco que elas estão correndo em construir em determinadas áreas. Então, óbvio que quando uma pessoa constrói uma casa na margem do rio, a menos de 2, 3, 4, 5 metros da margem de um rio, ela tem que entender que ela está correndo o risco de um dia aquele rio receber um volume excessivo de água e, portanto, alagar a casa dela, ou derrubar, ou fazer com que ela venha a ter prejuízo nos seus bens materiais. E isso é o que a gente tem observado. Recortando essa região para o município de Grapiúna, a gente observa que no dia a dia isso vem ocorrendo. Lá na região, no bairro Pascal do Lima, a gente tem construções que literalmente foram feitos dentro do leito do rio. E muitas vezes, Vitor, a gente passa uma semana em um determinado local, quando você volta na semana seguinte, as coisas é tão rápidas que as construções elas já aconteceram, já iniciaram. E a obrigação, o legal, era que nós fizéssemos a ação de embargo, de demolição dessas construções. Por outro lado, como todos nós, seres humanos, também somos formados por sentimento, a gente acaba ficando até colocando o sentimento à frente e achando que aquela pessoa poderá ter um prejuízo caso o município tome uma decisão mais dura de fazer acontecer a demolição. E aí acaba você permitindo que as coisas aconteçam, mas a gente percebe que esse tipo de omissão, que não deixa de ser uma omissão, uma obrigação de agir que o poder público teria, acaba trazendo um prejuízo ainda maior, e a gente percebe isso quando acontece uma situação como essa. Pessoas desabrigadas, desalojadas, pessoas que infelizmente perderam os seus bens materiais, perderam móveis, perderam utensílios, enfim, e que graças a Deus ainda se mantém a vida, porque com a vida tudo se torna mais fácil em resolver. Então essas coisas voltarão a acontecer, porque todos nós temos coragem e vontade de trabalhar e vamos reconstruindo. Mas não deixa de ser um prejuízo grande, e Grapiúna não foi diferente dos demais municípios. Nós também tivemos muitas casas alagadas,
danificadas, pessoas que perderam seus bens, enfim, mas que o município não virou as costas em nenhum momento algum para essas pessoas. Inclusive, Léo, foi uma observação, prefeito, do engenheiro que veio aqui representando o governo do estado através da Defesa Civil, especificamente no município de Uberá, mas que, como o senhor falou, é uma coisa que acontece em todos os municípios. Ele falou justamente dessa questão das construções irregulares, das encostas que são feitas sem nenhum planejamento, sem nenhuma contenção, e aí acabam acontecendo realmente esses desastres, e quando a natureza vem com força, aí acaba realmente prejudicando as pessoas. Sem dúvida que esse tipo de ação, né, do homem, do comportamento do homem, contribui. Né? Óbvio que a gente tem que levar em consideração que nós tivemos uma precipitação de chuva aí acima do limite, do normal, digamos assim, do limite não, mas do normal para essa região. E uma concentração muito rápida. Né, o que pegou todo mundo com muita surpresa. Mas no caso específico de Grapiúna, nós estamos tomando medidas, nós estamos publicando inclusive hoje um decreto que faz a intervenção, né, interdita todas as construções que estão em áreas de risco. Nós já temos um mapeamento que foi feito inclusive em parceria com o governo federal, por meio do Ministério das Minas e Energias, por um financiamento do Ministério de Minas e Energia, né, onde nós identificamos e mapeamos todas as áreas de risco do município. Então, as construções, mesmo aquelas que ainda estão em fase de acabamento, estão sob intervenção nesse momento. Nós estamos com a equipe, a partir de hoje e de amanhã, na rua, identificando esses imóveis e colocando, inclusive, uma plaquinha, para que nós tomemos as medidas judiciais, a partir de então, para que sejam feitas as demolições. Óbvio que nosso propósito não é trazer o prejuízo puro para as pessoas. Nós vamos propor a todas as pessoas a relocação para outros locais de ocupação, onde tenha mais segurança, mais planejamento. Mas, infelizmente, o município de Grapiúna, né, nessa situação, ou felizmente, para evitar danos maiores no futuro, vai ser enérgico, duro nas tomadas de decisão e, em detrimento do prejuízo político que isso possa trazer para a nossa gestão, nós iremos agir com vigor e com força na contenção, né, coibindo e corrigindo esse tipo de irregularidades e de ocupação em áreas de risco que nós temos na sede do município de Grapiúna. Prefeito Léo, quais foram as principais providências que o município tomou, além dessa, que é uma providência de prevenção, mas para atender as pessoas que naquele momento tiveram os prejuízos, ficaram desabrigados? O que o município fez? Em primeiro momento, informar que esse evento aconteceu em 2013 e aconteceu agora em 2014. Né? Então, em nenhum dos dois eventos o município virou as costas. Todas os nossos colaboradores, os servidores do município, estiveram participando, empenhados ativamente em apoiar as pessoas, em socorrer as pessoas, em tirar as pessoas que estavam em área de risco, levar para lugares mais seguros, em apoiar na remoção dos seus pertences que foram possíveis serem retirados dentro de casa. Portanto, a equipe da prefeitura, a estrutura de carro, caminhões, todos esteve à disposição. Nós montamos imediatamente 2 espaços, que nós transformamos 2 escolas em alojamento, né, onde nós oferecemos nesses espaços colchão, cobertores, água potável, alimentação, e continua acontecendo até esse exato momento para algumas famílias que ainda não tiveram condições de voltar para suas casas. Né? Portanto, o município tomou a iniciativa rápida de apoiar as pessoas, de garantir a continuidade, a vida do dia a dia das pessoas, né? O mínimo para se continuar. Né? E agora nós estamos fazendo identificação dos danos, dos prejuízos que foram causados. Além dos danos individualmente às pessoas, existe o dano causado ao poder público, causado à população de uma forma geral, como nós tivemos ruas que foram descalçadas, pavimentação danificada, né? Postes que caíram, redes de água e de abastecimento de água que foram danificadas e precisam ser relocadas, reconstruídas. Nós estamos aí com as praças, principalmente a Praça Cláudio Cajado, que foi bastante danificada. Nós temos uma erosão que foi provocada, né, há alguns anos atrás, mas que vem se agravando no bairro Pascal Lima, e que nós vamos tomar, a partir de então, uma atitude mais dura agora de fazer a abertura da vala, fazer a contenção. Enfim, o município tem buscado fazer sua parte. O ano passado, né, nós tivemos esse mesmo evento, um pouco menos intenso do que esse agora,
né? Mas nós tivemos casas demolidas, casas que caíram, e hoje nós temos no município 14 famílias, né, que tinha do evento passado, que vivem de aluguéis sociais, né? O município repassa com recurso próprio. Eu queria aqui reforçar isso, né, contrariando a fala de algumas pessoas que infelizmente se aproveitam de uma situação como essa, de uma catástrofe natural como essa, para tentar tirar algum tipo de proveito político em cima disso. Mas eu aprendi que gestão a gente faz com responsabilidade, que a coisa pública precisa ser tratada com respeito e responsabilidade, e é assim que eu tenho conduzido. Então essas famílias, elas recebem hoje aluguel social, que são pagas com recurso próprio do município, sem nunca ter recebido um centavo do governo federal, do governo do estado. Daqueles projetos do governo federal do Nenhum estado, recurso foi repassado. Eu desafio qualquer cidadão, não é, que possa comprovar por qualquer meio possível de que o município de Grapiúna tenha recebido qualquer aporte financeiro para qualquer ação, seja de infraestrutura, seja de recuperação, seja de prevenção, inclusive seja recurso proveniente do Ministério do Desenvolvimento Social para cobrir qualquer despesa com as questões sociais, com aluguel social, com alimentação, com aquisição de colchonetes, com aquisição de filtros, enfim, que nós fizemos do evento de 2013 e que nós mantemos integralmente até hoje, Zito Carvalho. Eu fico assustado porque eu vi uma entrevista essa semana de um representante da Prefeitura de Ilhéus, inclusive dizendo que o município de Ilhéus não tinha condições de pagar os aluguéis sociais, orientando as pessoas a ir para casa de parentes. Enquanto isso, Igrapiúna, uma cidade com muito menor porte, uma cidade pobre, com muito menos capacidade, está cumprindo com sua parte, dando dignidade às pessoas que perderam suas habitações, suas casas, né, a viver em casas que elas mesmas escolhem. Né? Nós repassamos um valor de R$300, algumas alugaram casa por R$300, outras alugaram até por valores menores e ficam com a diferença que ajuda inclusive na renda da família, né? Ajuda junto com Bolsa Família a complementar a renda. E todas as pessoas sabem que nós mantemos isso religiosamente em dias, né? Todo mês as pessoas recebem entre o dia 10 e o dia 15 o seu pagamento do aluguel social, feito com recurso próprio do município. Isso é responsabilidade, isso é compromisso que nós temos com as pessoas. Enquanto isso, nós incluímos essas pessoas no programa de habitação do Minha Casa Minha Vida. Nós já iniciamos a construção de algumas casas, já dessa do Minha Casa Minha Vida, e com a graça de Deus nós iremos entregar todas essas pessoas que foram tiveram suas perdas de suas casas até o final desse ano de 2015. Todas estarão dentro das suas casas, com fé em Deus, regulares. Enquanto isso, estarão elas continuando a receber o aluguel social para que possam pagar os seus aluguéis e continuar vivendo condignamente como deve ser com todos os cidadãos. E essa situação vai se repetir agora em 2014. Né? Nós já estamos identificando as famílias que não têm condições de voltar para suas casas, que tiveram suas casas danificadas e com sua estrutura comprometida, que pode colocar em risco as pessoas. E essas pessoas também serão incluídas no nosso programa, financiado com recursos do município de Grapiúna, né, recurso próprio, serão incluídos no programa de aluguel social e também continuarão recebendo o aluguel social. Além disso, Zito, nós também fornecemos cesta básica, mesmo para aquelas pessoas que estavam na casa de parentes, de amigos, que os acolheram. Né? Mesmo não estando nos abrigos, nós também disponibilizamos as cestas básicas, né? Mesmo aquelas que, porventura, no dia seguinte, na sexta-feira, já retornaram às suas casas, nós também fornecemos cesta básica, colchão, cobertores e, portanto, estamos dando toda a assistência que manda o protocolo para esse tipo de situação. Então, a nossa primeira preocupação é cuidar das pessoas, né? Tirá-las do risco, dar condição para que elas continuem vivendo. E no segundo momento nós vamos trabalhar na recuperação dos danos físicos e materiais que foram provocados por esses eventos. Ano passado houve também alguma desapropriação, né, prefeito? Nós tivemos que fazer intervenção, né, para recuperar a passagem para o bairro Pascal do Lima, já que a passagem que até então existia era uma passagem de risco, mesmo assim era usada pela população. Nós fizemos inúmeras intervenções de bloqueio, mas as pessoas, infelizmente, elas não percebem o risco que estão correndo. Muitos iam lá e tiravam os bloqueios, cortavam, enfim. Né? Mas nós fizemos um acesso novo com recurso próprio, né?
Basta deixar claro que a proposta daquele acesso foi um projeto de cunho provisório, porque nós estamos ainda na esperança de conseguir receber o recurso do governo federal para fazer a grande obra de intervenção em todo o bairro Pascal do Lima, né? Porque não é só naquele ponto específico onde aconteceu a cratera, onde as pessoas chamam de buraco do Pascal do Lima, né? Mas em todo o bairro, porque toda a bacia do bairro contribui para o aumento do volume de água. E se nós não fizermos as intervenções urbanísticas necessárias, nós não vamos ter nunca como controlar e direcionar as enxurradas, as águas da chuva para o lugar certo para ser tratado de forma correta. Então, a ação ela não envolve apenas o buraco, ela envolve todo o bairro, todo o sistema de microdrenagem, macrodrenagem, de urbanização, pavimentação, para poder fazer esse direcionamento. Então, nós fizemos com recursos próprios, Zito Carvalho, né? Um novo acesso ao Pascal do Lima, fizemos a pavimentação, fizemos as desapropriações de casas que existiam no caminho, pagamos a todas as pessoas, certo? Mesmo em um ano de crise como foi 2014, nós honramos esses compromissos. Fizemos um novo acesso, uma nova estrutura de acesso para o bairro Nova Igrapiúna, que depois do que nós fizemos, já teve 2 eventos, inclusive esse último agora, e não sofreu grandes danos, ela continua lá, a estrutura de concreto, com os bueiros para passagem da água do rio, né? E que nós vamos apenas agora fazer um reaterro e as pessoas continuam passando normalmente. As nossas equipes estiveram totalmente empenhadas em apoiar a comunidade, as pessoas na comunidade. Nós, inclusive, fizemos trabalho que era para a Coelba fazer, restabelecendo a energia, exemplo do bairro Nova Igrapiúna, que o poste estava prestes a cair. Mesmo assim, a nossa equipe, diante da ausência da Coelba, claro, e é natural, diante de tanto chamado, a Coelba não tinha condição de atender a todos na mesma hora, mas mesmo assim nós colocamos a nossa equipe que foi lá e restabeleceu a energia da comunidade. Trabalhamos na quarta-feira, o dia todo e à noite, para restabelecer a energia na área mais central da cidade, que ficou sem energia. Enfim, todo apoio tem sido dado junto com a Embasa. O pessoal da Embasa tem sido muito cortês e atencioso e responsável na condução dos trabalhos. Eu quero aqui agradecer a todas as pessoas que trabalham na Embasa pelo trabalho que vem realizando. Enfim, todos os nossos servidores, né, da Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, Secretaria Social, a infraestrutura, todo mundo que se envolveu direto e indiretamente para que esses danos fossem minimizados e que as pessoas pudessem levar o dia a dia com todas as dificuldades naturais que o momento colocava, mas de uma forma mais tranquila, sem maiores percalços. Prefeito, o Estado decretou estado de emergência em 16 municípios do Baixo Sul e, óbvio, o município também decretou, né? E a gente sabe que com esse decreto o município fica impedido de fazer algumas coisas. O que é que pode, o que é que não pode diante de um decreto como esse? Zito, claro que o município tinha a obrigação de decretar o estado de emergência. Nós ficamos até muito surpresos com o próprio Estado decretando a emergência, até porque isso dá a demonstração clara e a prova concreta de que realmente foi um evento que provocou uma comoção e uma sensibilização do próprio governo do Estado. Foi decretado, o governo decretou o estado de emergência em 16 municípios. E óbvio que todos os municípios, né, acredito que quase todos, pelo menos Igrapiúna fez isso, nós decretamos a emergência até para permitir que o município pudesse tomar iniciativas rápidas, a exemplo de comprar cesta básica, de comprar colchões. Foi muito rápido, foi muito difícil a gente conseguir reunir colchões, cobertores, e isso só é possível fazer quando o município tem condições de fazer essas aquisições de forma rápida. E um dos meios que nós podemos fazer isso é por meio do decreto de emergência, onde nós aplicamos a dispensa da licitação para aquisição desses produtos, dado a necessidade urgente de se resolver. Então, o decreto de emergência também nos traz outras obrigações, né? Infelizmente, em primeira mão aqui, eu vou ter que anunciar isso, porque era um projeto pessoal meu, sonho meu, de fazer acontecer em Igrapiúna um dos maiores eventos da região, né? Um dos maiores eventos de destinação de fluxo turístico, mas infelizmente, eu sinto muito, mas esse ano de 2015 nós não vamos realizar o Carnaval da Ilha do Contrato, estão suspensos, mesmo aqueles pré-contratos que nós já tínhamos estabelecidos serão todos cancelados, porque eu não vou poder, de hipótese alguma, mudar recurso, né, de uma obrigação de fazer e de realizar, que é nas áreas de intervenção
que foram extremamente danificadas e tiveram problemas com relação à chuva, para investir na realização de eventos. A própria legislação, a Constituição, nos veda em relação a isso. Seria um ato de improbidade administrativa nós estarmos com um decreto de emergência que vigorará por 90 dias e poderá ser prorrogado por mais 90 dias, né? E estando no decreto de emergência, está realizando evento em 2015. Então, estão suspensos todos os eventos do primeiro semestre de 2015. Não é só o Carnaval da Ilha do Contrário. Todos os eventos, independente de qual comunidade, de qual localidade seja. Então, os nossos esforços serão totalmente direcionados para resolver os problemas que nós precisamos resolver imediatamente. Então, independente hoje de receber recursos do Ministério da Integração, por meio da Secretaria Nacional de Defesa Civil ou do próprio governo do Estado, o município de Igrapiúna vai direcionar todos os esforços financeiros possíveis para começar a intervir nas áreas que precisam fazer intervenção para minimizar os danos que possam ser ocasionados no futuro. Então, todos os nossos esforços. Eu disse para mim mesmo, Zito, e continuo reafirmando, que eu não quero viver de novo o que eu vivi essa última semana, né? A apreensão, a preocupação, a tensão de ter, inclusive, aquela barragem lá, que eu posso chamar assim, do bairro Pascal do Lima, rompida e ter sido, de uma certa forma, né, responsável por uma catástrofe que poderia acontecer. Então, eu não vou viver isso de novo, já estamos nos mobilizando. Ontem eu já estive lá com o engenheiro que vai acompanhar a execução da primeira etapa dessa intervenção nossa, que é a abertura do canal. Estamos providenciando hoje, já mobilizando equipamento, máquina, escavadeira hidráulica, caçamba, para no máximo quarta-feira, se o tempo estiver realmente seguro, a gente começar a fazer intervenção naquela área, né? E vamos também começar a intervir nas habitações, nas casas que estão em áreas de risco, para que seja totalmente removida e que permitam que as obras aconteçam, né? Principalmente as obras de maior estrutura, de maior vulto, que deve acontecer no primeiro semestre de 2015. Inclusive, a notícia hoje saiu na mídia nacional que o Ministério Público de Brasília interditou o Réveillon de Brasília por conta dos compromissos do governo, né? Não só com essa questão que lá também choveu bastante, teve bastante prejuízo, mas servidores, cumprir todo o orçamento, cumprir os compromissos do governo até o final de 2014 e início de 2015. E o Ministério Público também pode intervir nessa questão também, né, prefeito? Pode, deve e é uma obrigação do Ministério Público fazer isso, né? Eu me lembro que em 2013, alguns municípios que estavam na seca, né, com decreto de emergência por conta da seca, e resolveram fazer o São João. Muitos prefeitos hoje estão respondendo processo, né, inclusive no Ministério Público Federal, que acabaram recebendo dinheiro de governo federal para intervenção na seca e mesmo assim fizeram festa. Estão respondendo processo por conta dessa desobediência, não é? Então, eu sou uma pessoa que respeita a legislação, respeito a lei, né? Acho que tem que ser cumprida. Tem uma atitude de gestor, acho que o gestor tem que tomar atitude, tomar decisão, mesmo muitas vezes sabendo que as atitudes e decisões elas são contrárias ao interesse de um determinado grupo, porque eu tenho certeza que um grupo também será beneficiado com essas decisões. Então, eu vou na linha da justiça, do que é certo, do que eu entendo que é correto e do que manda a legislação. Então, diante disso, nós estamos cancelando várias ações que nós iríamos realizar em 2015, que estavam planejadas, para se voltar para resolver esses problemas. E basta dizer, Zito, que essa situação não se restringe apenas à sede do município. Nós temos várias comunidades rurais nossas que hoje estão ilhadas, né? Inclusive com comunidades que pontes se arrastaram e que nós precisamos intervir, né? Comunidades que estão hoje sem acesso de estrada, que tiveram danificações pesadas nas estradas. Inclusive a nossa estrada principal que liga a BA-001 ao Rio do Braço foi extremamente afetada por essas fortes chuvas e que também nós precisamos nos voltar e olhar com carinho para essa região rural, porque é uma população que precisa e que nós, de hipótese algumas, vamos virar as costas. Então, festa a gente faz quando pode, né? Eventos a gente realiza quando pode, apoio a eventos a gente faz quando é possível fazer, né? Então, tem sempre que colocar prioridade na frente. E nesse momento, para mim, né, para a nossa gestão, para o nosso governo, a prioridade é fazer
a ações que vão, de fato, melhorar, impactar na vida das pessoas. Prefeito, o senhor, enquanto presidente da AMUBS, o que a AMUBS está fazendo, como a AMUBS está participando desse processo? É importante dizer, Zito, a AMUBS está se constituindo nesse momento em um consórcio, né? Nós estamos saindo do cenário como AMUBS, estamos virando um consórcio do território Baixo Sul. Na verdade, o CIAPRA, que é um consórcio que já existe, ele está ampliando para ser o consórcio de todo o território. Então, nós estamos saindo de 5 municípios no consórcio para 14. Tivemos uma reunião no dia 10 de dezembro, lá na Serra da Papuense, já foi decidido. Então, eu já falo aqui que a articulação que tem sido feita já é do consórcio do Baixo Sul, CIAPRA Baixo Sul, né? Claro que a AMUBS ainda está em vigência, mas ela está deixando de atuar nesse papel político e na execução nesse exato momento. Então, o CIAPRA, né, nós nos articulamos no último sábado, fizemos uma reunião em Gandu com a articulação, participação inclusive da UPB, do Governo do Estado, da Defesa Civil. Tiveram vários órgãos do governo, SERB, DERB, Embasa, e lá nós traçamos algumas iniciativas, alguns passo a passo que nós deveremos fazer e seguir para que o município possa, além de ter restabelecido alguns cenários, né, a exemplo dos acessos à BA, como está sendo feito aqui em Tuberá e foi feito ali em Taperoá, e outros pontos da BA 001, né, intervenção que o DERBA tem que fazer com maior rapidez, até porque isso tem que ser feito para salvar vidas. Se a gente tiver emergência aqui, a gente tem hoje dificuldade de estar se deslocando, então tem que ser feito. Então essas foram as primeiras iniciativas, né, de que forma o Estado irá apoiar os municípios também na solução de problemas mais imediatos, fornecimento de água, cesta básica, principalmente para municípios que tiveram muita gente desabrigada ou desalojada, que é o caso específico também de Taperoá, que sofreu muito, né? Acho que um dos municípios que mais sofreu com essas chuvas, até porque a comunidade, a população está sem água potável nesse momento, né, já que o sistema de água foi danificado. Mas, assim, essa reunião teve esse objetivo de fazer os direcionamentos e os encaminhamentos e de trazer, de fato, o governo do Estado para a roda do problema, porque, óbvio que os municípios, nenhum dos municípios que foram afetados e que estão nesse decreto, sozinhos, serão capazes de resolver os problemas. Só irão resolver, minimizar algumas coisas, se tiver, de fato, a participação do governo do Estado e do governo federal no processo. Então, essa reunião foi com esse objetivo de trazer o governo do Estado e o governo federal para a roda do problema, para discutir junto com os municípios as soluções. Então, primeiro pensar nas pessoas, depois recuperar os danos, garantir o fluxo normal do dia a dia das pessoas, restabelecer o direito de ir e vir das pessoas, que é fundamental, é constitucional, e depois os municípios também têm que fazer sua parte, que é intervir nessas áreas de risco, né, coibindo a construção de novas habitações, removendo o que já existe, tomando medidas duras que muitas vezes são amargas politicamente, né, mas que tem que ser tomadas para evitar mal maiores como esse que nós vivemos agora e que, com certeza, diante das mudanças climáticas que nós estamos vendo e que os cientistas do mundo inteiro estão alertando, nós teremos com muito mais recorrência. Eu queria só dizer, Vitor, que desde 69, essa enchente dessa última semana foi a maior desde 1969. E eu faço a seguinte reflexão à população de Grapiúna, chamo para fazer a seguinte reflexão, que em 1969 não existia boa parte dos bairros que hoje existem, né? Que as matas, as margens dos rios estavam totalmente protegidas. As cabeceiras dos rios eram muito mais protegidas do que são hoje. As bacias eram muito mais densas, tinham muito mais vegetação. Olha, em 69 nós tivemos uma enchente que a água veio ali na porta do mercado de Neirinho, ou seja, na via principal que corta a cidade de Grapiúna. Essa última semana nós tivemos uma enchente que veio próximo, né, disso. Então, a tendência natural, analisando a história, é que isso vai ocorrer com muito mais frequência e muito menos tempo do que ocorreram nos últimos anos. Então, hoje, nós fizemos todo o contrário, nós desmatamos, né, ocupamos as margens do rio, assoreamos os leitos dos rios. Então, óbvio, estamos empurrando as marés? Exatamente. Então, óbvio que a agressividade da natureza vai ser muito maior e nós precisamos nos preparar para isso. Prefeito, diante desse acontecimento, diante de todas essas responsabilidades que o município tem a partir de então,
Obviamente que seu ano de 2015 projetado, ele deverá sofrer mudanças nesse projeto para 2015, óbvio que mantendo os serviços essenciais, saúde e educação, mas o demais vai ter que sofrer interferências. Com certeza nós vamos fazer cortes grandes, inclusive vamos cortar na própria carne, como falamos sempre, quando temos que fazer modificações profundas, né? Nós vamos encerrar contratos, suspender contratos, prestação de alguns serviços, né? Vamos manter essencialmente funcionando aquilo que é essencial, fundamental para o ser humano, que é a boa educação, a boa saúde e a assistência social acontecendo no município, né? Mas nós vamos fazer cortes duros, redução de quadro de pessoal, infelizmente nós vamos ter que economizar muito. Já estava previsto uma economia, porque nós temos convicção de que os anos vindouros, 2015, 2016 e, quiçá, 2017, diante dos cenários econômicos que nós estamos vivendo e diante das projeções que os cientistas, os estudiosos fazem da economia nacional, nós iremos ter um ano de 2015 e 2016 extremamente ruim, né, do ponto de vista da economia. E, portanto, se a economia vai ruim, os municípios arrecadam menos. E se arrecadam menos, tem menos capacidade de realizar. Então só tem uma forma de você manter pelo menos, no mínimo, o nível do que está aí. É economizando e sendo eficiente no gasto, ou seja, gastando menos e fazendo mais o que se pode fazer pela comunidade. Então, infelizmente, nós vamos ter que mudar muita coisa, né? Ser mais duro nessas tomadas de decisão e deixar de lado os pensamentos, muitas vezes, de decisões a partir do pensamento político e partir para uma decisão de muito mais cunho técnico, de muito mais planejamento e muito mais focada na gestão, porque é isso que a população precisa, é isso que a população quer. Prefeito, mesmo diante de todos esses acontecimentos, a gente gostaria de finalizar. É óbvio que a gente vai estar vivendo agora um momento de esperança, né? Porque nós estamos vivendo o Natal na próxima semana, perspectiva para o ano novo. Você já falou desse projeto para 2015 que precisa ser remodelado, mas a gente não pode deixar de se congratular com as pessoas nesse momento. Natal, eu gostaria que o senhor encerrasse com uma mensagem do povo de Grapiúna, da região. Na verdade, eu quero aproveitar realmente, desejar um Feliz Natal, e eu tenho certeza que, diante dos fatos, né, mesmo assim é um bom Feliz Natal, porque nós não tivemos danos humanos, nós não perdemos ninguém em função disso, por uma casa que caiu sobre uma família, por uma enxurrada, uma terra que deslizou e soterrou alguém, uma família, enfim, graças a Deus, Deus colocou a mão sobre essa região, né? Então eu acho que diante disso, diante dessa dádiva, a gente tem muito a que agradecer a Deus, e esse é o momento de nós nos encontrarmos. Eu digo sempre que nada acontece por acaso, né? Nós damos a nossa forcinha, o ser humano, Deus também faz a sua parte, mas a gente observa que muitos eventos desses, eles têm até ajudado o ser humano a ser mais solidário. A gente percebe que muitos deixam até as diferenças de lado e passam a contribuir, a ajudar. A gente percebe, vê na rua as pessoas se solidarizando com os outros, indo nas casas ajudar a tirar um material, né, se preocupando em levar uma alimentação, em recolher um agasalho, uma roupa, né, para aqueles que perderam as suas coisas. Então a gente percebe que o ser humano, nesse momento, diante de uma catástrofe dessa, e próximo de um período como é o Natal, que é um momento de encontro e reencontro, de reflexão para com o nascimento do menino Jesus, né, que é o grande salvador de todos nós, né, o grande exemplo de homem, de vida que nós devemos perseguir, que as pessoas nesse exato momento elas se abrem, né, diante de uma situação como essa para exercitar aquilo que Jesus veio à Terra nos orientar, nos dizer e nos mostrar, que nós precisamos respeitar o outro, cuidar do outro como nós cuidamos de si mesmo. Então eu quero desejar a todos os munícipes, a todos o povo de Grapiúna e da região, daqui de Tuberá, né, um Feliz Natal, e que com certeza 2015 vai ser um ano difícil, mas um ano de mudanças para a melhoria da vida de todos nós. Participação do nosso ouvinte aqui, prefeito, rapidinho. A Rita Martins está dizendo: obrigado, Léo, pelo pensamento sensato. Estamos com você. O Edilson Santos, parabéns, Léo. Tomara que aqui em Itaperá seja assim também, porque Itaperá nem faz festa profana de São Brás, Parará, sendo que o dinheiro tem que ser invertido na recuperação da minha querida Itaperá. Com certeza, esse é o pensamento geral. Tenho certeza que todos os gestores gostam de realizar festas, eventos, né, ações
que elevem a sua participação enquanto gestor, mas tem situações que nos obrigam a fazer uma reflexão, olhar para dentro do problema e se colocar dentro dele e tomar a decisão que tem que ser tomada. Essa que é a minha tônica, o meu pensamento, é meu foco, e assim eu vou continuar conduzindo as minhas ações no município de Grapiúna. Prefeito, a gente gostaria de agradecer a participação aqui no nosso programa, desejando aí um Feliz Natal, um bom ano novo para o senhor, para a sua família, para todos os grapiunenses, em nome da Litoral FM. Nós aqui agradecemos, aproveito também para agradecer a todos vocês que sempre abrem esse espaço de comunicação e de interação com a comunidade, que é o patrimônio dessa região, como eu sempre gosto de dizer aqui, e temos que agradecer sempre ao nosso visionário Andrezito por ter, há anos atrás, trazido esse patrimônio da região, porque senão a gente não teria esse espaço aqui para estar se comunicando tão amplamente com as pessoas. Ok, nós conversamos aqui com o prefeito de Grapiúna, o prefeito Leandro Ramos, a respeito dos últimos acontecimentos, das chuvas que caíram na nossa região e das atitudes, das ações que o município teve que tomar para poder sanar e amenizar o sofrimento das pessoas, dando o apoio necessário.